A maioria das pessoas com um acre inteiro ainda está comprando comida toda semana. Isso é insano. Um acre é mais terra do que 90% das propriedades que alimentaram famílias inteiras por séculos. Mas o motivo pelo qual a sua ainda não faz isso não tem nada a ver com o seu solo, o seu clima ou o seu orçamento. É o seu layout. A forma como a maioria das propriedades rurais é organizada desperdiça espaço, duplica esforço e deixa buracos enormes na produção onde nada cresce e nada te alimenta. Mas existe uma estratégia de layout que muda tudo isso. Um design baseado em zonas que transforma um único acre em uma máquina de produzir comida o ano inteiro. Vegetais, frutas, ovos, carne, mel e ervas todos os meses em todas as estações, sem gastar um centavo no mercado com aquilo que você mesmo poderia estar produzindo. E até o final deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como montar esse layout, zona por zona, para que você consiga aplicar isso na sua própria terra já neste fim de semana. Agora olha o que realmente está acontecendo na maioria das propriedades de um acre hoje. Você tem uma horta em um canto, um galinheiro em outro lugar, talvez algumas árvores frutíferas espalhadas, sem nenhum plano real. E então, uma parte enorme do terreno é só grama, grama cortada, que não faz absolutamente nada por você, além de consumir seu tempo e combustível toda semana. E enquanto isso, você ainda está gastando 600, 800, talvez $1.200 por mês em compras no mercado. Para uma família de 4 pessoas, em 2025, o USDA indica que a conta média ultrapassa $1.000 por mês. São $12.000 por ano saindo da sua casa, enquanto você está sentado em um acre inteiro de terra produtiva. Isso não é um problema de horta, isso é um problema de design. A maioria das pessoas planta sem nenhuma estratégia de layout. Coloca a horta onde é conveniente e não onde é mais produtivo. Constrói o galinheiro onde sobrou espaço e não onde o ciclo de esterco pode alimentar o solo. Planta árvores frutíferas sem pensar na exposição ao sol, na proteção contra o vento ou em como essas árvores interagem com o resto do sistema. E o resultado é uma propriedade que funciona em partes, mas nunca funciona como um sistema completo. Você colhe tomates em julho, mas não tem nada em janeiro. Tem ovos na primavera, mas a produção cai no inverno. Um freezer cheio de uma única coisa e uma despensa vazia de todo o resto. Esses vazios são exatamente onde o seu dinheiro está vazando. Cada mês em que você não consegue produzir algo é um mês em que você paga o mercado por isso. E a pior parte é que você tem a terra, você tem o espaço, o que falta é o layout que conecta tudo em uma produção contínua. E é isso que a gente vai corrigir hoje. Aqui vai algo que a maioria das pessoas nem percebe. A ideia de organizar uma pequena propriedade em zonas para extrair o máximo de produção não é nova, é antiga. Muito antes da agricultura moderna transformar tudo em fileiras de monocultura e máquinas gigantes, pequenos produtores na Europa, na Ásia e na África já desenhavam suas terras em zonas concêntricas. As culturas que exigiam mais trabalho ficavam mais próximas da casa. Os animais ocupavam a zona intermediária. E nas bordas ficavam as florestas alimentares perenes e as áreas de forragem. Cada zona alimentava a próxima. Restos da cozinha alimentavam as galinhas, o esterco das galinhas virava adubo para a horta. Os resíduos da horta alimentavam coelhos, o esterco dos coelhos alimentava minhocas, as minhocas enriqueciam o solo, e o solo produzia ainda mais comida. Era um ciclo fechado e funcionava em áreas de meio acre ou até menos. Isso não é teoria. É assim que famílias sobreviveram por séculos sem mercados, sem caminhões refrigerados, sem depender de insumos externos, mas então veio a agricultura industrial e nos convenceu de que produzir comida era sobre escala, campos maiores, máquinas maiores, insumos maiores, e de repente a ideia de que um único acre poderia alimentar uma família o ano inteiro passou a parecer absurda. Não é absurda. Foi esquecida. Designers de permacultura resgataram esse conhecimento na década de 1970
e organizaram isso no que hoje é chamado de design baseado em zonas. Mas os princípios vêm de milhares de anos atrás. E o motivo pelo qual isso funciona tão bem em um único acre é porque nessa escala tudo está perto o suficiente para se integrar. Sua horta alimenta seus animais. Seus animais alimentam o seu solo. E o seu solo alimenta a sua horta. Nada é desperdiçado. Nada fica parado. O layout que eu vou te mostrar agora é construído exatamente sobre esses mesmos princípios antigos, adaptados para uma propriedade moderna com objetivos modernos. Comida grátis o ano inteiro em um único acre. Se você quer uma propriedade que realmente te alimenta, em vez de esvaziar o seu bolso, se inscreve agora porque o layout zona por zona que eu vou destrinchar vai mudar tudo. Item 1. Zona 1. A horta da cozinha, a mais próxima da sua porta. Essa é a zona de maior tráfego e maior produção. Ela fica a menos de 10 metros da sua porta dos fundos, porque as culturas aqui exigem atenção diária. E se não estiverem perto, você não vai cuidar. É aqui que você cultiva os vegetais de uso diário, alface, ervas, tomates, pimentões, folhas verdes, rabanetes, cebolinha. Aquilo que você pega em praticamente todas as refeições. O segredo para fazer a zona produzir o ano inteiro é o plantio em sucessão. Você não planta uma rodada de alface na primavera e acha que acabou. Você planta uma nova fileira a cada 2 semanas de março até outubro. Quando uma fileira termina, a próxima já está produzindo. No inverno, você coloca uma estrutura simples de proteção sobre esse canteiro, nada sofisticado. Apenas uma janela velha sobre uma caixa de madeira. E ainda assim você continua colhendo espinafre, couve e rúcula em janeiro. Eu produzi mais de 90 quilos de alimento em um único canteiro elevado de 1,2 por 4,8 metros no ano passado usando esse método. Isso é um canteiro em um acre. Você tem espaço para 8 a 10 desses. Coloque a sua composteira na borda da zona 1, restos de cozinha saem direto da bancada para o composto e do composto para o canteiro, sem passos desperdiçados, sem nutrientes perdidos. Mas a zona 1 cuida principalmente dos vegetais. A próxima zona é onde as suas calorias realmente começam a crescer. Zona 2. A floresta alimentar perene. Essa zona fica logo além da horta da cozinha, entre 10 e 25 metros da casa, e é aqui que a sua produção entra no piloto automático. Uma floresta alimentar é um sistema de plantio em camadas, árvores frutíferas altas no topo, maçã, pera, ameixa, pêssego, abaixo delas árvores menores como figo e amora, abaixo disso arbustos de frutas como mirtilo, amora preta, framboesa e groselha, e na base plantas de cobertura como morango e trevo. Cada camada produz alimento, e uma vez estabelecida, uma floresta alimentar exige quase nenhuma manutenção, sem revolver o solo, sem replantar a cada estação, sem irrigação diária depois dos primeiros 2 anos. Uma única macieira adulta pode produzir de 90 a 180 quilos de fruta por ano, uma pereira entrega de 70 a 140 quilos. Uma fileira de amora preta produz de 4 a 10 quilos por planta por estação. Em apenas 1/4 de acre de floresta alimentar, que é tudo que você precisa dentro do seu acre, você está produzindo milhares de quilos de frutas e bagas todos os anos, de graça, para sempre. E aqui está o que a maioria das pessoas ignora: a fruta que cai no chão, a que amadurece demais, a que fica machucada e você não come, tudo isso vai direto para as suas galinhas e para a sua compostagem. Nada é desperdiçado. A floresta alimentar é o motor da produção o ano inteiro, mas a próxima zona é onde vem a sua proteína. Item 3. A estação de ovos e aves. É aqui que suas galinhas vivem. E a posição importa mais do que a maioria das pessoas imagina. A zona 3 fica diretamente ao lado da sua floresta alimentar e do seu sistema de compostagem. E isso não é por acaso, porque suas galinhas são trabalhadoras. O trabalho delas não é só botar ovos, é controlar pragas, revolver o solo e produzir esterco. 6 galinhas em um acre é o ponto ideal. Isso te dá de 4 a 6 ovos por dia, algo em torno de 1.500 ovos por ano. Aos preços de mercado,
Isso representa de 600 a 900 dólares em ovos que você simplesmente deixa de comprar. Use um espaço confinado com sistema de cama profunda, deixe a matéria orgânica se acumular ao longo dos meses, as galinhas vão revolver tudo, aquilo começa a compostar ali mesmo. 2 vezes por ano, você limpa e joga direto nos canteiros da horta. Isso é fertilizante grátis que pode valer de 150 a 180 dólares ou mais por ano. E sendo bem direto com você, eu já deixei minhas galinhas soltas pela propriedade inteira, e elas destruíram minha horta em 2 semanas. Espaços controlados com acesso rotativo a zonas específicas é como você obtém todos os benefícios sem o caos. O custo de alimentação se mantém baixo porque a floresta alimentar derruba frutas, a horta gera restos e o seu sistema de minhocas fornece proteína. As galinhas praticamente não dependem de ração comercial, mas ovos não são a única fonte de proteína nesse layout. A próxima zona resolve isso. Item 4. O núcleo de integração de coelhos e minhocas. Essa foi a parte que mais me surpreendeu quando eu montei pela primeira vez. Coelhos convertem 4 quilos de alimento em 1 quilo de carne. É a melhor taxa de conversão entre os animais de criação comuns, melhor que galinhas, melhor que porcos, muito melhor que gado. Um trio reprodutor, um macho e 2 fêmeas. Pode produzir de 18 a 27 quilos de carne por ano em um espaço menor que um abrigo de jardim. Isso significa de 55 a 80 quilos de carne limpa e magra por ano em uma área de cerca de 3 metros quadrados. Eles são silenciosos, sem canto, sem reclamação de vizinho, e em muitas áreas urbanas onde galinhas são restritas, coelhos são totalmente permitidos. Mas aqui é onde a integração fica poderosa. O esterco de coelho é um esterco frio. Você não precisa compostar antes de usar, pode ir direto para os canteiros sem queimar as plantas, e é um dos fertilizantes naturais mais ricos que existem. Coloque um sistema de minhocas diretamente embaixo das gaiolas. O esterco cai ali, as minhocas processam tudo e você obtém humus e verme composto que turbina o seu solo. E ainda tem mais. O excedente de minhocas vira ração rica em proteína para as galinhas. Coelhos alimentam minhocas. Minhocas alimentam o solo alimenta a horta, os restos da horta alimentam os coelhos. Consegue ver o ciclo? Você não está gerenciando sistemas separados, você está operando uma única máquina. E a próxima zona adiciona ainda mais força a esse sistema. Zona 5. O corredor de abelhas. As abelhas não produzem apenas mel, elas fazem todo o resto da sua propriedade produzir mais. Posicione 2 colmeias na borda entre a sua floresta alimentar e a sua horta. Assim elas ficam exatamente na rota de voo de todas as plantas que florescem no seu terreno. Uma única colmeia pode produzir de 14 a 27 quilos de mel por ano. Esse é o seu adoçante. Você não precisa mais comprar açúcar ou mel no mercado, mas o verdadeiro valor está na polinização. Estudos mostram que culturas polinizadas produzem de 30 a 50% mais frutos do que aquelas que não são. Isso significa que suas macieiras, seus arbustos de frutas, suas abóboras, seus tomates, todos eles passam a produzir muito mais, simplesmente porque as abelhas estão trabalhando todos os dias. 2 colmeias em um acre são mais do que suficientes. O custo inicial gira entre 300 e 500 dólares, e a manutenção anual é mínima, algumas inspeções por temporada e 1 ou 2 colheitas por ano. E os produtos extras se acumulam rápido. Cera de abelha para velas e bálsamos, própolis para medicina natural, pólen como suplemento nutritivo. Cada um deles é algo que você compraria no mercado ou algo que pode vender em uma feira local. As abelhas não ocupam espaço útil de cultivo. Elas aumentam a produtividade de cada metro quadrado ao redor. É isso que as torna essenciais, não opcionais. Agora, a próxima zona resolve uma coisa que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Zona 6. A estação de conservação e armazenamento. Produzir comida o ano inteiro não significa nada se você não consegue armazenar. Essa zona é um espaço dedicado. Pode ser um canto da sua garagem, um porão subterrâneo ou até um armário adaptado para conservar alimentos. Você precisa de 3 sistemas aqui: conservas para frutas, vegetais e molhos, desidratação para ervas,
carne seca e frutas, e armazenamento em ambiente controlado para batatas, cenouras, beterrabas, cebolas e abóboras de inverno. Uma panela de pressão para conservas custa cerca de $80, um desidratador custa $50, e um sistema simples de armazenamento pode ser feito com um recipiente enterrado por menos de $20. O investimento total gira em torno de $150. Isso não é luxo, é a ponte entre o excesso do verão e a sua mesa no inverno. Sem conservação, você fica afogado em abobrinhas em agosto e comprando feijão enlatado em fevereiro. Com ela, você come da sua própria terra durante 12 meses. Eu armazenei mais de 300 potes na última temporada em um único acre: molho de tomate, beterraba em conserva, manteiga de maçã, ervas secas, frutas congeladas. Minha conta de mercado de novembro a março ficou abaixo de $40 por mês para uma família de 4 pessoas. A conservação transforma uma horta sazonal em um sistema de alimentação o ano inteiro, e a última zona conecta tudo isso. Zona 7, o cinturão de forragem e cobertura. Essa é a zona que quase todo mundo ignora completamente, e é justamente ela que torna todo o sistema sustentável no longo prazo. As bordas do seu terreno devem ser plantadas com espécies de crescimento rápido e múltiplas funções: comfrey, amoreira, moringa, se o seu clima permitir, e árvores fixadoras de nitrogênio como acácia negra ou oliveira do outono. Essas plantas cumprem 3 funções críticas. Primeiro, produzem biomassa para a cobertura do solo. O confrei sozinho pode ser cortado 4 a 5 vezes por ano e colocado diretamente nos canteiros como cobertura rica em nutrientes, substituindo completamente qualquer cobertura comprada. Segundo, produzem alimento para os animais. Folhas de confrei, frutos de amoreira e moringa são fontes ricas de proteína para galinhas e coelhos. Você está cultivando a própria ração em uma área que normalmente seria apenas cerca. Terceiro, funcionam como barreiras de vento e proteção. Elas protegem as zonas internas contra danos e reduzem a perda de umidade dos canteiros. Esse cinturão custa quase nada para implantar. Confrei cresce a partir de raízes, a moreira cresce por estacas. Você consegue plantar toda a borda com menos de $30. E uma vez estabelecido, ele continua produzindo por décadas sem replantio. Isso significa cobertura gratuita, ração gratuita e proteção gratuita para sempre. Agora eu quero te explicar exatamente como eu sei que esse layout funciona, porque eu nem sempre fiz assim. 3 anos atrás, a minha propriedade era um caos. E não era aquele caos bonito e rústico, era um caos ineficiente que drenava dinheiro e frustrava. Eu tinha uma horta no lado sul, galinhas no lado norte, árvores frutíferas espalhadas aleatoriamente onde eu achava que ficaria bonito. Minha pilha de compostagem ficava tão longe da cozinha que eu simplesmente parava de levar restos até lá por volta de outubro todos os anos. E meus coelhos ficavam atrás da garagem, onde eu esquecia de olhar por dias. Eu estava produzindo comida, sim, mas ainda gastava mais de $700 por mês no mercado. Eu transportava esterco pelo terreno com um carrinho de mão. Eu perdia frutas para os pássaros porque minhas galinhas não estavam nem perto das árvores. Eu comprava cobertura em grandes quantidades porque não tinha nada produzindo biomassa nas bordas. Eu duvidei que reorganizar tudo faria diferença real. Mover galinheiro, transplantar árvores, parecia muito trabalho para uma teoria. Mas eu fiz mesmo assim, uma zona de cada vez durante um único inverno. No verão seguinte, tudo mudou. Minha produção de composto triplicou porque finalmente estava perto o suficiente para ser usada todos os dias. Minhas galinhas passaram a comer frutas caídas em vez de ração. O esterco dos coelhos caía direto nas caixas de minhocas em vez de ficar parado em um monte. Meu confrei nas bordas produzia tanta cobertura que eu comecei a doar para vizinhos. Ao final do primeiro ano completo com o novo layout, minha conta de mercado caiu para menos de $150 por mês. Não porque eu estava produzindo mais comida, eu estava produzindo praticamente a mesma quantidade, mas porque nada era desperdiçado, nada escapava do sistema, e cada parte finalmente alimentava a próxima. Erro número 4. Tentar construir as 7 zonas em uma única temporada. Esse layout é poderoso,
mas não é um projeto de fim de semana. Se você tentar montar tudo de uma vez, vai se esgotar antes de junho e abandonar metade no caminho. Comece com a Zona 1 e a Zona 3, sua horta da cozinha e suas galinhas. Faça essas duas funcionarem de forma fluida, depois adicione uma nova zona a cada estação. Em 2 anos, você terá o sistema completo operando sem nunca se sentir sobrecarregado. Agora presta atenção no que esse layout realmente se torna quando todas as zonas estão estabelecidas e funcionando. Você sai pela porta dos fundos e colhe o café da manhã direto da Zona 1. Suas galinhas já estão alimentadas com as frutas que caíram no dia anterior. Seus coelhos estão produzindo esterco, que alimenta as minhocas, que constroem o solo, que produz a próxima safra. Suas abelhas estão polinizando tudo ao redor. E o seu perímetro está gerando cobertura e ração de graça sem você precisar fazer nada. Sua conta de mercado cai praticamente para zero. Não porque você está se privando, mas porque o seu acre está produzindo mais variedade e mais nutrição do que qualquer mercado jamais ofereceu. Você para de se preocupar com cadeia de suprimentos. Você para de se assustar com preço de comida. Você para de depender de sistemas que você não controla. Um único acre, desenhado com intenção, te entrega algo que dinheiro não compra, independência real. Aquela em que a sua terra alimenta sua família, aconteça o que acontecer fora da sua cerca. Agora eu quero ouvir você. Qual zona você vai montar primeiro? Vai começar pela horta da cozinha, pelas galinhas, pela floresta alimentar? Escreve nos comentários agora. Eu leio todos, e a sua experiência pode ser exatamente o que outro produtor precisa ouvir. Se esse layout mudou a forma como você enxerga a sua terra, se inscreve e ativa o sino. Eu posto toda semana sistemas práticos pensados para propriedades reais, não fazendas de fantasia com 200 acres que você nunca vai ter. No próximo vídeo, eu vou destrinchar o calendário de plantio exato para uma propriedade de 1 acre, mês a mês, zona por zona, exatamente o que plantar e quando, para que nada fique vazio e nada seja desperdiçado. Você vai querer ver esse. O seu acre é suficiente. Sempre foi. Você só precisava do layout certo para destravar isso.